Eu acho que eu nunca contei pra vocês por que eu escolhi fotografia, como é que eu comecei com a fotografia mesmo. Já contei pra vocês como foi minha mudança de trabalho, toda aquela transição, aquela coisa louca que, na verdade, ainda rola um pouquinho, mas acho que sempre vai rolar. Eu acho que eu nunca contei pra vocês de onde que surgiu a fotografia na minha vida, então esse vídeo é sobre isso. O meu pai sempre fotografou muito a gente. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e o meu pai, ele sempre tava com uma câmera no pescoço, tipo, sempre. Dia a dia, qualquer coisa que a gente fosse fazer, qualquer evento, qualquer apresentação, a gente ia jogar futebol, a gente ia pegar mexerica no terreno, a gente ia pegar a amora, meu pai tava com a bendita da câmera sempre registrando tudo. Eu lembro dele com a câmera, mas eu não me lembro da sensação que eu tinha, assim. Mas hoje, quando eu olho aquele monte de recordação que ele tem, eu falo, que bom. Ele se dispôs a não só cuidar da gente, mas também registrar muitos momentos da nossa infância pra gente poder ver e poder nos ver pelos olhos dele. Então, sempre foi algo muito bacana que eu achava que o meu pai fazia, de registrar as imagens, não só com a gente. Depois a gente cresceu, aí perdeu um pouco a graça de registrar a gente, já não era mais pequenininho, bonitinho, né? Eu lembro um dia em que a gente estava em casa, eu, minha mãe e meus irmãos, e cadê o pai? Meu pai sumiu. Tentava ligar pra ele, nada, o celular não era aquela mil maravilha naquela época ainda, né? E putz, cadê o pai? Cadê o pai? De repente aparece ele com uma mochilinha de câmera verde dele. Ué, o que aconteceu? Ah, a gente tá desesperada atrás de você, o que aconteceu? Ele, eu saí daqui de casa, fui caminhando até a Barra Funda, não sei o que, fui andando, papapá, e fotografando. E começou a mostrar as imagens que ele fotografou no caminho dele, andando e tal. E a gente ficou tipo, a gente desesperada atrás de você, você saiu pra fotografar, você jura? Eu olho as fotos dele e realmente é muito bacana ver a forma que ele enxergava o mundo, a forma em que ele via as pessoas, em que ele queria retratar. Cada um tem uma forma, ainda que, eu sempre falo isso, ainda que eu tire uma foto igual a outra pessoa, não vai sair igual, porque é bizarro. É completamente diferente a forma que cada um vê as coisas. E essa é a magia da fotografia. Então, eu me apaixonei muito por isso desde nova. Eu sempre gostei muito de imagem, daquele contexto, aquela coisa registrada, aquela coisa fixa, de como é que eu posso melhorar isso, como é que essa imagem pode ficar mais bonita, não sei o quê. Já contei pra vocês, que eu tinha os Orkut, fazia os albinhos, não sei o quê, era a louca das fotos e tal. Então, eu gostava disso, mas nunca imaginei trabalhar com isso. Na época, não era assim, do tipo, vou comprar uma câmera, sou fotógrafa. Nunca passou pela minha cabeça realmente, era só algo em que eu olhava e pensava, que bacana a forma de registrar a vida. Na verdade, foi daí que surgiu a minha paixão pela fotografia. Eu tinha esse prazer de realmente eternizar os momentos que aconteceram. Então, eu olhava alguma coisa e eu fotografava coisas que eu fazia, assim, por mera documentação também. Era muito mais algo sentimental, pelas sensações, pela sensibilidade, do que algo pelo equipamento. Eu nunca pensei, preciso da câmera X, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Meu pai tinha uma câmera, eu pegava a câmera dele, depois o meu irmão comprou uma câmera melhor, eu pegava a câmera dele. Eu tinha meu celular, eu tirava fotos com aquele celular que eu tinha, então o que eu queria era registrar aquela sensação, aquele sentimento. Depois disso eu cresci, comecei a trabalhar numa firma, tal, contei pra vocês já. Naquela época eu tava fazendo teatro. Então, acontecia um vulcão dentro de mim. Eram muitas histórias, eram muitas vivências, eram muitos mundos dentro de mim por causa do teatro e por eu ser eu mesma. Eu tinha muito o que sentir, eu tinha muito para contar. E o teatro não era o suficiente para mim. Um amigo meu abriu um Flickr. Então, um amigo de Twitter, assim, e eu falei, vou abrir um também, tal, não sei o que, coloco lá algumas fotos, blá, blá, blá. E comecei a colocar, na verdade, não sei o que, meio despretensiosamente, e um dia eu pensei, vou pegar uma câmerazinha, uma câmera legal, para eu fazer algumas imagens, tal, para viajar, não sei o que. E eu comprei uma Canon T1i na época. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei louca, alucinada, e eu queria registrar sensações, eu queria sentimento, eu queria uma história, e eu não sabia onde encontrar isso. E, como eu disse, eu tinha muita coisa, muitos sentimentos que eu queria, de alguma forma, botar pra fora. Foi aí que eu comecei a me autorretratar. Na verdade, o meu encontro com a fotografia, assim mesmo, foi pelos autorretratos. Eu tenho um Flickr, na época, eu vou deixar o link aqui pra vocês, quem quiser ver. E na época eu registrava qualquer tipo de sentimento. Solidão, apego, medo,
enfim, tristeza, eu dava um significado, me dava um sentimento e me obrigava a reproduzir numa fotografia, a registrar. Então, na verdade, eu pensava que eu estava me treinando como uma atriz, como algo assim, ou como só uma pessoa que queria colocar um sentimento para fora, mas na verdade eu estava trabalhando também a fotografia, a linguagem, um pouco de expressão corporal e direção de modelo. Então, era uma conjunção que hoje eu sei que rolava, mas na época eu simplesmente estava fazendo, colocando um sentimento que eu precisava botar pra fora. Eu nunca fui muito das técnicas, eu simplesmente tive alguns amigos que me ensinaram algumas coisas, eu fui lendo, fui procurando tutoriais, eu fui não sei o que, mas eu nunca fui do tipo, você precisa colocar velocidade tal, obturador X e não sei o que, e o ISO, pá, blá, blá, blá. Nunca fui assim, já tirei muitas fotos desfocadas, fotos com ISO muito alto, muita granulação, coisa que todo mundo... A fotografia realmente era algo para mim de sentir, era algo em que a pessoa tinha que olhar a minha foto e ela tinha que sentir alguma coisa, ou algo bom, ou algo ruim, ou algo em que ela fosse se intrigar, ou algo que ela fosse refletir. E era isso que eu mais gostava na fotografia. Às vezes eu colocava uma foto, sei lá, com a temática solidão, e vinha os comentários embaixo e falava assim, não, eu senti isso, eu não sei o que lá. Então a fotografia, ela abria os meus olhos e eu colocava um sentimento ali, mas também os das pessoas se abriam. Então acho que era isso mais bacana que eu sempre via na fotografia, que além de você registrar e contar uma história, as pessoas podiam contar uma história em cima também. Foi uma experiência bacana, foi algo em que eu precisava, acho que na época, mas depois eu comecei a realmente registrar pessoas, não eu, né, mas... pegar amigas e não sei o que, mudei um pouquinho a temática, fui um pouquinho mais, sei lá, pra área mais de moda, mais de book pessoal, mas ainda assim tentando buscar a essência da pessoa. Às vezes era a delicadeza de uma mão, às vezes era um cabelo, às vezes era um olhar, às vezes era uma pose, às vezes era uma risada. Então, cada pessoa tem, acho que, esse sentimento que precisa ser registrado e cada coisa, na verdade, mas o meu lado foi um pouquinho mais de pessoas. Foi assim que eu comecei a fotografar, me fez crescer muito pessoalmente e também me fez ver beleza em qualquer coisa. Na época meu pai estava reformando a casa, então eu fazia muita foto na construção, a gente ia muito em lugar abandonado, procurava muita textura, procurava muito o sentido das palavras, o sentido dos sentimentos também que eu sentia. Então a fotografia para mim sempre foi isso. Aí depois, obviamente, o tempo passou aquela coisa, comecei a fotografar um pouco mais com o celular, no Instagram, registrando rotina, o nosso dia a dia. E também é assim, né? A gente fica muito tempo em casa, podia ser algo muito entediante, podia ser algo muito até tipo, putz, que coisa mais chata, só o mesmo lugar, mas realmente algo em que me serviu para treinar o meu olhar e cada dia ver uma coisa bacana para registrar e lembrar da nossa vida com um sorrisinho assim, de leve, nem que seja aquele 1% do dia que é bacana, tá lá e eu vou me lembrar e aprender com ele. Foi assim que a fotografia meio que surgiu na minha vida, um pouco pelo meu pai, depois bastante pelo meu pai, na verdade, e depois foi indo e evoluindo e tamo aí. Um beijo e até mais!